E o Trump realmente foi muito duro. Se você for ouvir novamente o que o Trump efetivamente falou, ele disse que ele ia ter a Groenlândia de qualquer maneira. Isso. Então, assim, para que isso, cara? A Dinamarca é um país da OTAN, aliado militar dos Estados Unidos, compra F-35 dos Estados Unidos, aviões dos Estados Unidos, para que peitar dessa maneira? Então, ele acaba criando uma antipatia contra ele em relação à Europa, que eu não vejo nenhum benefício para os Estados Unidos. Então, acho que essa é uma questão importante. E estrategicamente, vamos lá, é importante a Groenlândia ser um país da força dos Estados Unidos? É. Então, eu não acho errado, estrategicamente falando, né, os Estados Unidos quererem a Groenlândia. Porque ele vai poder posicionar mais bases militares na Groenlândia e monitorar o que acontece no Ártico de uma maneira melhor do que hoje monitora. Hoje, os Estados Unidos possuem uma base na Groenlândia, um acordo que os Estados Unidos fez lá atrás com a Groenlândia, com a Dinamarca, para ter uma base na Groenlândia. Os Estados Unidos têm essa base já há muitos anos em território da Groenlândia. Os Estados Unidos, o Trump agora tem essa postura de querer comprar. Do ponto de vista estratégico, o Trump, na minha avaliação, está correto, os Estados Unidos estão corretos em querer ter a Groenlândia para os Estados Unidos. O que eu apenas discordo é a maneira como o Trump está fazendo, que eu acho que é desnecessário, está atraindo aí uma animosidade, aí, uma postura, obviamente, da Dinamarca e da Europa como contrário ao que o Trump está falando. Então, acho que ele poderia negociar isso melhor, ter a Groenlândia como parte dos Estados Unidos, talvez não num primeiro momento, mas num segundo momento. Por exemplo, uma das coisas que se discute é a questão da independência da Groenlândia. Ou seja, da Groenlândia se tornar um país independente efetivamente da Dinamarca. Só que a Groenlândia ela é muito dependente da Dinamarca atualmente. Então isso tem que ser negociado. A Groenlândia hoje, economicamente, Glauber, ela não tem condições de se manter sem o apoio econômico da Dinamarca. Mas tudo é negociável. Os Estados Unidos poderiam, de certa forma, negociar essa questão da independência da Groenlândia e, num segundo momento, tornar a Groenlândia um Estado associado, não sei, tentar fazer alguma manobra de maneira que ela conseguisse o seu objetivo. O que os Estados Unidos querem? Tirar a China da Groenlândia, ou seja, não, porque tem a China também. A China tem alguns investimentos de infraestrutura na Groenlândia, em termos de exploração. Por exemplo, o novo aeroporto da capital da Groenlândia, construído por uma empresa chinesa. Então, os Estados Unidos olha isso, fica, né? Então, os Estados Unidos querem tirar totalmente a força da China na Groenlândia, querem aumentar a sua presença militar lá, e o que eu acho que é perfeito do ponto de vista estratégico, pela posição que a Groenlândia tem em relação ao Ártico, né? Que, como a gente falou na primeira pergunta sua, o Ártico cada vez mais importante, não apenas, e ali só complementando também, não apenas do ponto de vista de transporte marítimo, ou seja, tráfego de navios, mas também de exploração mineral. A Rússia explora gás, explora petróleo no Ártico russo, e existem muitas riquezas minerais na Groenlândia também, ainda não exploradas, mas existem muitas riquezas em termos de minerais na Groenlândia. E também não podemos esquecer no solo marítimo, né? Ou seja, abaixo da água tem terra, e ali tem petróleo, tem gás e tem minerais, de uma maneira geral. Então, as águas, né, o subsolo marítimo, né, do Ártico, de uma maneira geral, tem muitas riquezas. E, obviamente, os cientistas americanos subsidiam o governo americano, que subsidia o Trump, e o Trump sabe disso, que a Groenlândia tem muitas riquezas minerais, ainda não exploradas, e a área geográfica, a área marítima que a Groenlândia tem direito de se tornar um Estado associado aos Estados Unidos, você imagina o que os Estados Unidos ampliaria de possibilidade em termos de exploração do subsolo marítimo, né? No futuro, lógico, não é nesse momento, porque aí o custo é grave, porque você tem gelo ali na superfície do mar, mas o Ártico tem um potencial. Há uma estimativa de que 30% de todo o petróleo e gás que ainda não foi descoberto no planeta está no Ártico. Então, eu acho que isso é uma questão também importante, a questão econômica. Então, assim, a Groenlândia é importante em termos de posição estratégica. Os Estados Unidos têm razão de querer a Groenlândia, eu acho que é um ponto importante, mas não da forma como ele está fazendo. Acho que ele deveria ter uma aproximação. Não vejo a necessidade dessa aproximação assim tão, né, da maneira como ele está fazendo com a Groenlândia, que é a Dinamarca, que é um país da OTAN, que é amigo dele. E ele agora, lembra aquilo que eu falei no bloco Rússia e Ucrânia?
Ele agora ele precisa da OTAN, ele precisa da Europa para aceitar aquele desdobramento pós-cessar-fogo Rússia e Ucrânia. Tirar a Rússia do colo da China, trazer novamente a Rússia para fornecer produtos para a Europa, quebrar as sanções econômicas da Europa contra a Rússia. A Dinamarca faz parte da Europa. E ele não pode E aí vai arrumar esse bater. problema Pô, com a pra Europa. quê? Não tem necessidade. Sim. Não tem necessidade. Embora a Groenlândia seja estrategicamente muito interessante. Entendi. Agora, a Groenlândia é frio, né? Ô, mano, Walter, e Groenlândia se fala como? Não como eu estou dizendo, né? É muito difícil, né, cara? Pra esse que vos fala aqui, né? Fala Groenlândia, né? Mas lá é muito frio, né, mano, muito Walter? frio, Mas aqui é bastante. muito calor, cara. Isso aí. É bastante Aqui é calor demais, alta temperatura, e na alta temperatura, o que tem que fazer? Na Groenlândia é muito casaco, né? Isso. Aqui é insider, cara. Super leve, confortável, um calorzão. Meu irmão, experimenta passar o seu verão de insider que você nunca mais vai ficar sem insider na sua vida, né, cara? Mas para voltar pro papo da Groenlândia, né? Quando o Trump ele fala, né, esse tipo de coisa, né, igual foi com a Groenlândia, ele também falou do Panamá e também falou do Canadá. Putz, É falou. bravata, pelo que eu entendi, assim, total sentido, né, na questão do Ártico ali, e juntando ao canal do Panamá, me parece também o interesse de, quando necessário, bloquear o comércio da China, né? Porque se ele tem o Panamá e se ele consegue bloquear navegações lá, ele dificulta a situação da China. É por aí também? Foi bom você ter citado, né? O caso do Canadá, para mim, é totalmente direcionado para enfraquecer o governo do primeiro-ministro Trudeau lá no Canadá. O Trudeau é de esquerda, né? O Trump nunca gostou dele, não gostou dele no primeiro governo. Aliás, o Trudeau já está lá como primeiro-ministro do Canadá desde o primeiro governo do Trump. E acabou que o Trudeau renunciou, né? O Canadá agora, o partido do Trudeau está escolhendo um novo primeiro-ministro canadense e teremos eleições no Canadá em outubro. Então, acho que aquela história de Canadá ser o 51º estado dos Estados Unidos é uma daquelas bravatas do Trump para provocar, digamos assim, os canadenses, mas muito com o efeito de assim, atrair, digamos assim, a direita canadense, né, os conservadores canadenses, para impulsionar a oposição para vencer as eleições em outubro lá no Canadá, tirando efetivamente a esquerda do poder no Canadá. Em relação ao Panamá, você acertou totalmente. Os Estados Unidos, eles foram responsáveis, inclusive, pela criação do Sim. país Panamá, né? O país Panamá não existia, né? Ele era parte da Colômbia, né? Os Estados Unidos insuflaram uma revolta ali naquela região para que fosse criado o país para depois ser construído o canal, né? Então aquilo ali foi totalmente geopolítica americana. Por quê? Logística, costa leste, costa oeste. Não apenas logística, mas a questão também de proteção naval. Porque antes, os navios mercantes e os navios de guerra dos Estados Unidos, para cruzar da costa leste para oeste, tinham que ir lá para baixo, né, o sul, Cabo da lá no Estreito de Drake, lá embaixo, né, para poder cruzar na América do Sul lá por baixo, para poder ir para a costa oeste. Hoje eles fazem isso pelo Canal do Panamá, inclusive navios de guerra. Então, em termos também de defesa, e um detalhe importante, Cláudio, 75% do tráfego marítimo que passa pelo Canal do Panamá é americano, de interesse dos Estados Unidos. Costa leste, costa oeste, costa este, costa leste. 75%. Então, o Trump reclamou de tarifas altas para os navios americanos, inclusive para os navios de guerra. Importante a gente lembrar isso, inclusive para os navios de guerra, é um ponto importante. E aí eu acho que ele também está sendo duro. Pelo menos teve uma sinalização positiva ontem de que o secretário de Estado novo do Trump, o Marco Rubio, ele está hoje, né, hoje ele ia sair para uma visita à América Central. E um dos países que ele vai visitar é o Panamá. Então, eu tenho uma expectativa de que o Marco Rubio vai conseguir negociar com o governo do Panamá uma redução dessas tarifas, né, que o Panamá tem cobrado de todos os países, na verdade, né, na hora de cruzar. Os Estados Unidos querem uma tarifa preferencial.
em relação a cruzar o Canal do Panamá. E, especialmente, o Trump está preocupado com relação aos portos panamenhos, tanto os portos de um lado como de outro, do Panamá, serem administrados por empresas chinesas. Dos 5 principais portos do Panamá hoje, 2 portos são chineses, são administrados pela China. E isso, obviamente, o Trump não aceita. Então, é isso que o Marco Rubio vai tentar negociar no Panamá, e é realmente um ponto importante. Também tem essa religação Panamá-Groenlândia, questão estratégica, China, o maior adversário dos Estados Unidos. É um porto chinês no Panamá, né? Mais ou menos isso. Na verdade, não chega a ser um porto chinês no Panamá, concessão da porque ele está fisicamente no Panamá, mas ele é administrado pela China. Então, os Estados Unidos não gostam disso. O Panamá é muito importante para a China, porque, obviamente, a China se aproveita disso, mas é mais importante ainda para os Estados Unidos, como eu falei, 75% do tráfego leste para o oeste, oeste para o leste dos Estados Unidos passam pelo Canal do Panamá. Então, efetivamente, é uma questão que interessa para os Estados Unidos voltar a ter tarifas mais favoráveis em relação ao Canal do Panamá, ao tráfego do Canal do Panamá, e tentar diminuir, digamos assim, a força da China ali, sem dúvida. Muito bom. Agora, no passado foi até a década de 90, né? Que os Estados Unidos, ele construiu, explorou por um tempo e depois passou para o governo. O governo Jimmy Carter, em 77, que determinou que na virada do século, de 1999 para 2000, o controle do Canal do Panamá passasse para o Panamá. Isso realmente aconteceu. E aí o Trump reclama muito disso. E, inclusive acusa o Jimmy Carter que não deveria ter feito isso, etc. Porque os democratas, de uma maneira geral, eles têm essa mentalidade nos Estados Unidos de querer. Os democratas eles não querem que os Estados Unidos deixe de ser a primeira potência do planeta. Só que eles acreditam que os Estados Unidos vai ser a primeira potência do planeta, mas de uma maneira assim, com mais soft power do que o Trump, né? Essa é a questão. A questão é que os democratas governando os Estados Unidos, eles acreditam num soft power maior do que os republicanos, especialmente o Trump, né? O Trump está muito mais focado nessa questão aí digamos assim, do hard power, tanto em termos de sanções econômicas como pressão militar, etc., né? mais nesse sentido. Então ele fala muito mal dessa questão do Jimmy Carter, né? Do Jimmy Carter ter devolvido o canal para o Panamá, porque os Estados Unidos perderam muita gente na construção do canal do Panamá, muitos americanos morreram efetivamente construindo o Canal do Panamá, fora o custo, né? Efetivamente, os custos que os Estados Unidos para construir o canal e aquilo que eu falei da importância estratégica do canal para os Estados Unidos. Então, eu acho, minha avaliação, aquilo ali não vai sair guerra. Eu não acho que os Estados Unidos vão invadir o Canal do Panamá, vão tomar o Canal do Panamá à força. Eu acho que o Marco Rubio vai conseguir aí convencer os panamenhos a ter uma postura diferenciada em relação aos Estados Unidos. Vamos ver se ele vai conseguir mesmo, mas eu acho que ele vai conseguir. Ele foi muito incisivo, né? Quando ele fala que não tem conversa. É interesse nacional. É isso. O Panamá e, mais uma vez, para a nossa audiência vibrar, a Groenlândia, né? Fato. Groenlândia, desse jeito é só que não fala Glauber, irmão. Então, e aí foi que, naturalmente, né, os repórteres perguntaram, mas com uso de força militar? E ele não descartou. Exatamente. Ele não descarta. E aí, Glauber, o que acontece? O Marco Rubio... Queriam dele um compromisso de não usar a força militar. E ele, não. Mas aí que eu falei de você ter um líder forte num país forte. O Trump inspira esse medo, porque efetivamente os Estados Unidos têm força militar. Então, quando você tem um líder que deixa o outro lado na dúvida, o cara não quer arriscar. Então, quando o Marco Rubio chegar para negociar com o governo panamenho, ele vai chegar com essa frase do Trump na cabeça do presidente do Panamá, pô. O presidente do Panamá escutou essa frase do Trump. Os políticos panamenhos escutaram essa frase do Trump. Sim. Então, quando o Marco Rubio chegar lá para discutir, efetivamente, os panamenhos vão estar influenciados pelo que o Trump falou. Olha só, se não negociar, o cara pode invadir a gente, porque ele não tem certeza. Então, acho assim, o Trump pode tranquilamente invadir o Canal do Panamá, tranquilamente. Acho que não vai fazer, mas não é impossível. Sim. Aí a pergunta que fica é para que ele falou isso, né?
tem a leitura que ele pode, com essa fala, atrapalhar a negociação, mas também tem a leitura que facilitou a negociação, né? Eu acho que Que fez de o outro propósito. já chega com medo, né? É isso aí. Eu acho que no caso do Panamá, é isso. Ele já colocou, tipo, olha só, se não for por bem, vai por mal. O que eu discordo nessa postura do Trump é no caso da Groenlândia. Eu acho que no caso da Groenlândia, ele não precisaria ameaçar como ameaçou, porque não é a Groenlândia, é a Dinamarca. E a Sim. Dinamarca é um país da OTAN, um país europeu, União Europeia, não precisaria usar desse linguajar. Esse que eu acho que é o ponto. É. Mas, em contrapartida, se ele acha que a OTAN, né, precisa mais dele do que ele precisa da OTAN, aí ele joga a Pode carta ser. na mesa. É, sim. Mas eu acho que ele poderia, no caso da Groenlândia, ele acho que ele poderia negociar de outra forma. Eu acho que no caso da Groenlândia, ele poderia efetivamente conversar com a primeira-ministra da Dinamarca, tentar negociar. Eu acho que ele não precisaria falar dessa maneira tão ostensiva de que vai ter a Groenlândia de qualquer maneira. No caso da Groenlândia, eu discordo. Acho que no caso do Panamá, ele até poderia falar dessa forma, mas no caso da Groenlândia, eu já acho que ele subiu demais o tom. Ó, para fechar essa questão do Ártico, né, e já fazendo o giro aqui da nossa temática para o Brasil, eu quero falar de Brasil e nós vamos falar de Venezuela, vamos falar de outros pontos, mas minha pergunta, o Brasil tem interesse também lá no Ártico? Como é que o Brasil se insere aí nessa questão geopolítica? Olha só, eu acho, o Brasil ele não tem participação efetivamente no Ártico, em termos econômicos, nós não temos nenhum interesse lá no Ártico diretamente, ou seja, esse tráfego marítimo que passa lá pela Rota Norte, ela não interfere no Brasil, mas o Brasil, eu falo muito isso, Glauber, o Brasil não é um país qualquer, né? De novo, a gente deve deixar de lado a questão do governo que está no poder no Brasil, qualquer momento, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser qualquer presidente. O Brasil não é um país qualquer. O Brasil é uma das 10 maiores economias do planeta, o Brasil é a potência da América do Sul e o Brasil precisa estar participando de todos os fóruns internacionais. O Ártico é uma região do planeta cada vez mais importante geopoliticamente e o Brasil precisa acompanhar o que está acontecendo lá e precisa efetivamente, digamos assim, estar presente nas discussões em relação ao Ártico. E eu falo muito isso porque o Brasil, obviamente, tem muitos interesses na Antártica, porque a Antártica geograficamente está mais próxima do Brasil. O que acontece na Antártica, obviamente, influencia o Brasil, influencia o clima do Brasil. A Antártica tem um tratado que impede, por exemplo, exploração mineral na Antártica, impede exercícios militares na Antártica. Então, a Antártica, hoje, lá embaixo, né, é um continente para a ciência. Show de bola. Só que o planeta é o mesmo. O mesmo Putin, que está lá no Ártico, que está na Ucrânia, etc., também está na Antártica. Existem várias estações de pesquisa da Rússia na Antártica. Existem várias estações da China na Antártica. Ou seja, as grandes potências, todas as grandes potências estão na Antártica. E a Antártica interfere no Brasil. Então, o Brasil precisa estar no Ártico em termos de presença política, né, em termos de pesquisas e estamos avançando nessa questão da pesquisa, os pesquisadores brasileiros que atuam na Antártica já estão migrando parcialmente também para pesquisas no Ártico, porque o que acontece no Ártico também tem interesse científico nessa correlação Ártico-Antártica, e do ponto de vista político, é o Brasil participar do Ártico até de olho no futuro da Antártica, porque quem garante que o Tratado da Antártica vai ficar assim para o resto da vida? A Antártica, que tem riquezas, enormes riquezas minerais, a Antártica, Glauber, é maior do que o Canadá. Só que ela tem uma camada de gelo em cima de terra, e obviamente o custo de você explorar mineral da Antártica é um custo alto. Mas o Brasil é o 7º país geograficamente mais próximo da Antártica. Então, o que acontece na Antártica, obviamente, tem influência no clima brasileiro, agronegócio brasileiro. Então, obviamente, que clima é algo que interessa para o Brasil. Então, a Antártica ser preservada como a Antártica não tendo exploração mineral, não tendo bases militares, eu acho que é do interesse do Brasil. O que isso tem a ver com o Ártico? Porque isso está acontecendo no Ártico. Então, acho que o Brasil deveria estar participando, no minimamente acompanhando melhor o que acontece no Ártico, de olho na Antártica. Sim. Do tipo assim, ó, vamos entender o que está acontecendo lá. Por isso que eu falei para você, fui nessa conferência em 2019, lá na Islândia, sobre Ártico. Fui ano passado nessa mesma conferência, aconteceu ano passado também na Islândia, estive lá em outubro de 2024, justamente com esse olhar
para tentar entender o interesse dos países no Ártico, o que está acontecendo no Ártico, disputas geopolíticas, interesses econômicos, a questão do trânsito de navios, presença militar, muitos submarinos nucleares dos Estados Unidos, da Rússia, presentes no Ártico, China cada vez mais presente no Ártico. Você tem uma ideia, Glauber? A China tem uma estação de pesquisa no arquipélago norueguês de Svalbard. Existe um arquipélago na Noruega chamado Svalbard. A China tem estação de pesquisa lá. A Índia tem estação de pesquisa lá. A Índia que está longe do Ártico, ela tem uma estação de pesquisa no Ártico. Por quê? Por que a Índia tem e a gente não tem? Nós não temos estação de pesquisa. Índia tem, China tem, vários países europeus têm. Então, eu acho que nós precisamos acordar para o Ártico, primeiro porque nós somos um país que temos que estar em todas as discussões globais. E segundo, porque o que acontece hoje no Ártico pode, no futuro, acontecer na Antártica, que é realmente a nossa grande prioridade.